Olá, meu querido amigo, meu querido irmão. Estou passando por aqui para compartilhar contigo mais uma vez a palavra de Deus, que tem nos dado força, tem nos dado ânimo e tem nos fortalecido de uma maneira exclusiva nos tempos pelo qual nós estamos passando. Semana passada nós falamos sobre o livro de Josué e falamos sobre quanto é importante ocuparmos a nossa mente em momentos de dificuldade com a palavra de Deus, com aquilo que Ele tem nos prometido, com aquilo que Ele tem nos fortalecido a crer e tem nos assegurado em vida de que nós podemos viver com Ele. Essa semana eu quero dar sequência a um pouquinho mais, ou se aprofundar um pouco mais nos estudos da Palavra de Deus no livro de Josué. O livro de Josué é um livro desafiador, um livro que tem tratado as nossas vidas e que nos desafia a cada momento, frente às dificuldades, a exercer o nosso ministério, a continuar a nossa vida com garra, com força, com fé. E o interessante é que durante todo o percurso da vida dele, principalmente ali no começo, quando Josué se depara com o Jordão, Deus olha para Josué e ele fala assim: olha, Josué, a situação é complexa. Eu sei que Moisés, meu servo, está morto, mas é importante que você tenha força, é importante que você tenha coragem. É importante que você saiba que eu estou com você e que eu não te abandono de forma nenhuma. É importante que você acredite que eu estou aqui e é importante que você saiba que em tempo de crise eu não abandono meu povo. É sobre exatamente isso que eu quero falar com vocês, nesse momento que você está me ouvindo. Então você cultue conosco, fique conosco, assista aos louvores, não apenas assista, mas cultue a Deus, tenha um bom culto. E logo em seguida nós vamos tratar isso na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique conosco. Aproveita também e compartilha o link com outra pessoa para que ela possa ser abençoada. E que Deus com certeza vai falar com você e com cada um de nós. Quando Josué ele chega diante do Jordão
e ele está ainda em luto pelo seu grande amigo, companheiro e mentor Moisés, o oráculo da promessa de Deus, Deus faz uma lembrança que eu faço questão de repetir novamente para vocês. Ele diz que Moisés havia morrido, mas a promessa continuava em pé, que ela aconteceria, mesmo porque a promessa não era uma promessa apenas citada e feita para Abraão, citada novamente para Moisés e para os outros patriarcas, mas era uma promessa que envolvia toda a humanidade, que impactaria toda a humanidade. E nós temos que pensar na promessa de Deus dentro deste nível. Ela não é uma coisa particularista, ela é algo que impacta o entorno onde ela está, quando não impacta inclusive toda a humanidade. E é interessante que quando Deus começa a conversar com Josué, e já ali no versículo 6, hoje eu quero tratar com vocês do versículo 6 até o versículo 9, o 6, o 7, o 8 e o 9, Deus usa uma palavra repetitiva dentro do texto que ele fala com Josué. Ele olha para Josué e ele fala assim, você precisa ser forte e você precisa ter coragem, você precisa ser corajoso. Na realidade, Deus está tratando um ponto em dizer que ele precisaria se esforçar e precisaria se posicionar diante de Deus, diante do mundo, diante da situação que ele estava vivendo. O versículo 6, ele diz o seguinte, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos seus antepassados. O que me faz entender que Deus está chamando Josué e dizendo para ele assim, olha, existe algo, existe um lugar, existe uma colocação, não apenas demandante da patente que você tem, mas daquilo para o qual eu te preparei, que faz com que você seja a pessoa a estar neste momento e que precisa responder o meu chamado. Na realidade, você foi chamado exatamente para isso, Josué. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós observamos que, independente do que estava acontecendo naquele momento, eles haviam caminhado durante 40 anos no deserto, Deus olha e fala assim, Josué, eu te preservei para isso, te preparei para isso. Esse é o momento para o qual eu te chamei, essa é a obra e essa é a missão para a qual eu te chamei. Quando nós falamos isso, nós vemos que isso não é uma peculiaridade da vida de Josué. A grande realidade é que tanto eu quanto você, nós somos chamados para uma obra exclusiva de Deus, para uma obra que envolve, que muitas vezes vai impactar o mundo. E em momentos de dificuldade, essa obra com certeza ela aflora. O que muitos não sabem é que essa obra, por acontecer num âmbito natural das coisas, no âmbito físico do espaço em que nós vivemos, às vezes muitas pessoas pensam que é algo natural, algo que acontece por conta do acaso, mas não é realidade disso, não é verdade. A grande verdade é que isso é uma obra sobrenatural, isso é uma obra divina, é uma obra dada por Deus. E o interessante é que você vai ver no decorrer da vida de Josué que Deus usa de todos os artifícios. Deus usa tanto do expediente ordinário da vida, do que acontece naturalmente, quanto ele usa do expediente extraordinário em meio aos momentos em que Josué possivelmente não dava conta. Deus apenas chama ele para ter coragem, para ser forte diante do momento que ele estava passando. Deus, ele não discute com Josué, ele não fala, eu vou te dar a opção de você pegar e fazer ou não, falar ou não, muito embora eu entenda e respeite seu livre-arbítrio. O que Deus diz para ele é assim, eu tenho uma obra para você. E é importante que você pare de chorar agora, é importante que você chame este povo e que você atravesse este Jordão para a terra que eu prometi para vocês, para uma missão que vai impactar toda a humanidade em todo o resto da história. Você já parou para pensar nisso? Talvez essa seja a sua grande realidade neste momento. Momentos de crise nos afloram a pensar para o que é que Deus nos chamou e olha, eu não quero que você se engane. Não pense que você caiu de paraquedas no momento que você está vivendo. Deus não apenas te chamou para este momento, como Ele escolheu esse momento para que você vivesse e para que você fosse oráculo dele, para que você fosse, de repente, alguém que vá fazer o grande diferencial no momento pelo qual está passando. É difícil entender desse ponto de vista,
quando nós somos preparados durante anos para uma inconstância, onde de repente muitos se zangam com Deus e falam, não vou fazer mais nada, Ele me deu livre-arbítrio. É difícil nós entendermos quando nós temos uma população dentro da igreja, dentro do meio do povo de Deus, que facilmente se zanga com aquilo que Deus quer que ele faça. Mas me parece que lá a situação não era bem assim. Deus olha para Josué e fala assim, olha, eu estou te dando o privilégio de se cumprir aquilo que eu falei que cumpriria na vida do meu povo, permitindo que você faça parte de tudo isso. Essa semana aconteceu um fator muito interessante, né? Eu quero compartilhar com vocês porque ele pode ser contributivo para o que nós estamos falando. Uma repórter, e eu não vou discutir o mérito se ela estava certa ou não, ela teceu alguns comentários diante do momento que nós estamos vivendo e citou a frase, o choro é livre, mas vocês vão ter que continuar em isolamento. Eu não vou entrar, eu sei que isso dá uma discussão muito longa, então não vou entrar no quesito do certo ou do errado. Mas eu queria apenas fazer um paralelo com a situação do chamado de Josué, que muitas vezes é muito parecido para mim e para você. Deus olhou para Josué e Josué estava em prantos. Ele havia perdido seu melhor amigo e seu mentor. E Deus olha para Josué e fala assim, bom, eu entendo o seu choro, eu entendo o seu luto, eu entendo o seu planto, mas agora eu quero que você levante e vá fazer exatamente aquilo que eu falei para você fazer. Eu quero que você faça a diferença na história da humanidade. Josué se levantou, parou de frente do Jordão, uma barreira impossível de ser transpassada, e Deus abriu aquele rio e fez com que eles passassem a seco. Às vezes nós perdemos tempo, e eu não quero dizer que chorar por um amigo é perca de tempo, mas nós talvez fiquemos debatendo com alguns mimimis e esquecemos que Deus tem uma obra para cada um de nós. Esquecemos que o mundo está sedento, muito embora não reconheça isso, mas precisa da Igreja de Jesus Cristo. Portanto, o meu alerta para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não feche o seu filtro, mas entenda que você foi escolhido. Você foi exatamente, como que eu poderia dizer, você foi escolhido para esse momento. Deus chamou você para este momento. Deus o trouxe até aqui para que você fosse exatamente a igreja que Ele quer que você seja. Essa semana, nós estamos iniciando uma semana, aliás, estamos começando agora no dia 20, você que está assistindo esse vídeo vai a partir do domingo para o público. Então, a partir de ontem, nós começamos uma campanha de oração. E, assim, não é uma campanha, vamos dizer, política, não é uma campanha para questões políticas também, não porque nós temos apoiado X ou Y, mas porque nós cremos que é o momento de estar orando. Nós não deixamos de orar em momento nenhum, mas nós cremos que é o momento de levantar um clamor a Deus. Você que pode, de sábado até, ou seja, de domingo até sexta-feira, eu quero contar com você para que você esteja também separando um dia para que você jejue, para que você clame a Deus, para que você peça perdão, se arrependa, para que você se derrame diante de Deus, para que você clame por aqueles que estão em leitos de hospitais e por famílias que estão sofrendo. O nosso Deus move os céus, Ele move o que tem que ser movido quando um servo dele se posiciona em estar respondendo positivamente o chamado dele. Então eu não quero que você fique de fora. Serão 7 dias de oração constantes, toda a igreja missionária vai estar orando e eu quero que você esteja dentro. Você foi chamado para isso. Mas não é só essa situação. Quando nós olhamos a história de Josué, um outro detalhe muito importante que nós vemos é que Deus não apenas chamou Josué para aquilo, mas durante toda a vida de Josué, Deus preparou Josué para aquele momento. Na realidade, nós falamos a princípio que Deus chama Josué e fala, seja forte e corajoso, porque na realidade você foi chamado para isso. Mas Deus não para só nisso. Versículo 7, Deus diz o seguinte, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada e você terá sucesso
em qualquer lugar por onde for. Quando nós olhamos esse ponto, me parece que a lei de Moisés, a lei de Deus, já era vivida por Josué e que Deus estava preparando Josué durante toda aquela vida. E você já pensou, ou já parou para pensar nesse fato, sobre um Deus que nos prepara uma vida toda para viver determinado momento na obra dele, que fará todo o diferencial na existência que nós temos, no mundo que nós vivemos? É interessante porque Moisés ele foi preparado toda a vida para um momento específico de Deus, para tirar o povo do Egito. Ele não foi preparado para ser príncipe do Egito, como muitos dizem. Ele esteve lá porque Deus estava preparando ele. Ele não estudou com homens tão sábios, talvez os mais sábios daquela época, porque Deus queria que ele fosse um grande mestre, mas porque Deus estava preparando ele para um momento específico. E Deus usou aquele homem para o momento que ele foi chamado. O que dizer, vamos pegar pessoas mais contemporâneas, o que dizer de um mundo sem lâmpada, que é o mesmo dizer de um mundo sem Thomas Edison, um homem que foi preparado, foi chamado para abençoar toda uma existência. É difícil pensar o mundo hoje sem a claridade das lâmpadas. O que dizer do mundo sem Benjamin Franklin ou sem a energia elétrica? O que dizer do mundo sem aviões ou sem Santos Dumont? O que dizer do mundo sem um homem que sonhou em levar os homens à altura, a voar, a voar sem asas? O que dizer do mundo sem homens que fizeram um grande diferencial dentro do seu tempo e dentro do seu contexto? O que dizer do mundo sem você? Você já parou para pensar o que seria o mundo sem você? Já parou para pensar quantas pessoas ao teu entorno precisam de você? Deus te chamou para uma missão específica. Deus te chamou para um alvo certo. E dizer não para isso é também frustrar a sua vida, é também frustrar aquilo pelo qual você foi chamado. Às vezes eu vejo pessoas agarrando com tanta força algumas oportunidades que o mundo oferece, né? Eu vejo jovens talentosos, eu poderia citar aqui Elvis Presley, poderia citar Michael Jackson e outros cristãos, Whitney Houston, que frustraram o seu chamado para responderem positivamente ao chamado que o mundo clamava por eles. E que depois me parece que no final de toda a história, pelo menos desses 3 que eu estou dizendo para vocês, viveram um período triste de frustração, porque talvez não tenham respondido positivamente ao chamado de Deus para a vida deles. Eu não sei qual era o contexto, não sei qual foi o desfecho na íntegra, mas me parece que todos eles tiveram desfechos complicados. Você já parou para pensar o que é estar fora do plano específico de Deus para a sua vida? E o porquê é que muitas pessoas, de repente, vivem uma vida amarga, vivem uma vida querendo ocupar o lugar que não é dela, vivem uma vida querendo criticar aquele que está cumprindo aquilo que Deus chamou? Quantas pessoas desistem na metade do caminho do chamado específico de Deus para a vida delas e esquecem que Deus não apenas tem um chamado, mas que Deus preparou ela a vida inteira para esse chamado e que responder positivamente o chamado faz um grande diferencial. Às vezes algumas pessoas acabam não respondendo positivamente porque se encontram talvez fora de sintonia com o Criador. Não olham para o Criador como aquele que tem chamado elas para um momento tão glorioso na vida delas. E o máximo que conseguem ouvir a respeito ou sobre Deus é um chiado. Vocês lembram aqueles rádios antigos que tinha um dial e você tentava enquadrar ali bonitinho aonde vai enquadrar para ouvir a sua rádio predileta? E a alegria era muito grande quando você era orientado e você ouvia as músicas que você gostava e você partia para um dia mais tranquilo porque ouvia uma palavra positivista, uma palavra que abrangia você dentro daquele contexto. Às vezes é isso que acontece com muitos cristãos.
por não conseguirem sintonizar a sua própria vida com um Deus que nos chamou especificamente, nos preparou especificamente para um momento que fará e que faz grande diferença no mundo que nós vivemos, acabam vivendo uma vida de frustração. Portanto, eu quero convidar você a entender que a nossa vida não é uma vida feita de desculpas. Nós precisamos nos alinhar a Deus. Precisamos olhar, eu não vou nem dizer que você precisa olhar para a vida alheia, naquilo que Deus tem feito na vida alheia, mas a tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida e te preparado para ser, e que você olhe para tudo isso e entenda assim, Deus tem um propósito, não é possível, porque Ele não está me ensinando tudo isso para mim de repente acabar num momento de frustração. Para mim ficar dando desculpa que não dá, que eu não consigo, que eu não posso. Deus nos chamou para ser uma igreja viva em tempo de crise. Deus nos chamou para ser um povo forte, um povo vivo, um povo ativo em tempo de crise. Deus não nos chamou para nos desculparmos. Aliás, eu gosto muito de uma frase de Benjamin Franklin que diz que uma pessoa que é boa em arranjar desculpa, raramente ela é boa em qualquer outra coisa. Então nós somos chamados como igreja e Deus nos preparou para este momento. Eu sugeriria, ou eu arriscaria dizer, que talvez Deus dissesse para cada um de nós agora: enxuga o choro, eu consolo o teu coração, mas arregaça a manga, tenha força e coragem, porque você vai vencer. E por falar nisso, um outro fator que é tratado ali no capítulo 8, o versículo 8, aliás, do capítulo 1, é que Deus diz para Josué, ele sai daquela situação onde apenas a força de Josué é determinante, mas ele deixa muito claro de que Josué era um homem que havia nascido para vencer e que ele precisaria se esforçar para que aquilo não fosse roubado dele. O texto diz o seguinte: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Parece que Deus está dizendo para Josué, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Mas para isso você não pode desviar do caminho que te conduz ao sucesso, do caminho que te conduz a uma vida melhor, do caminho que te conduz a uma vida satisfatória. Ser forte, corajoso, não tem a ver com a inteligência ou com a arrogância que nós temos, ou com a determinação que nós temos em si. Tem a ver em crermos que nós somos dependentes de um Deus que não perde batalha. Isso nos encoraja, isso nos empodera, isso nos faz pessoas determinadas. O problema é que nós somos doutrinados a pensar que coragem e força, ela brota de dentro da gente, e ela anda e trabalha ao nosso propósito, quando isso não é uma realidade. Deus nos chama para ser forte, Deus nos chama para ser corajoso, mas Ele deixa muito claro que isso não acontece se nós nos desviarmos do caminho que Ele traçou ou que Ele escolheu para a nossa vida. Vocês estão lembrados? Deus nos chamou para um propósito, nos preparou a vida inteira para esse propósito, e agora eu posso afirmar para vocês que esse propósito é um propósito de vitória. Você nasceu para uma vida vitoriosa. Salomão, ele foi e é considerado um dos homens mais inteligentes da história. Em determinado momento da vida de Salomão, ele cita uma frase, aliás, ele escreve todo um livro, né? Juntamente com outros sábios, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ali ele vai tratar sobre a sabedoria, ele vai tratar também sobre a esperteza, ele vai tratar sobre as escolhas da vida, ele vai tratar sobre vários assuntos que podem nos levar à felicidade, à tristeza, à vitória ou à derrota. Mas no finalzinho, depois de dizer assim, olha, lembra-se do seu Criador no dia da sua mocidade, lá no final de Eclesiastes, ele vai tratar um trecho que se encontra ali em Eclesiastes 12, versículo 13, onde ele vai dizer assim, de tudo o que tem ouvido, o fim é esse, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eu não estou querendo coagir você ou constranger você, mas a grande realidade é que você nasceu para ser vencedor. Mas isso é impossível se esquecendo daquele que te chamou para esse tipo de vitória. Se esquecendo do seu Criador no momento que você tem força para trabalhar para aquele que te deu forças. Ser igreja tem muito a ver com isso. Ser igreja implica em olharmos as crises não com choro,
olharmos a crise não com, vamos colocar assim, com espírito de derrota, né? E eu não estou dizendo com espírito de derrota no sentido de que você está possesso, mas no sentido de que sua mente está dominada por um sentimento de derrota. Aliás, se nós observarmos mesmo, ou observarmos bem, todas as batalhas, elas encontram sua derrota primeiro na crença, depois no ringue. Isso é muito real, isso é muito vivo. Então, você precisa olhar para a vida numa perspectiva de vitória, porque você foi chamado para uma vida de vitória. Você não foi chamado para uma vida de derrota. Aliás, pergunte-se a si próprio, por que é que Deus te escolheu? Por que Ele te sustentou? Por que Ele te livrou? Por que Ele trouxe você até aqui, neste momento, se não fosse para uma vida vitoriosa? Deus te chamou sim para uma vida vitoriosa. E para isso, o mínimo que você deve fazer é ter força e coragem, se esforçar e se posicionar nesse Deus maravilhoso. Mas não é só isso. Eu quero fazer um desfecho aqui, falando sobre aquilo que Deus diz no versículo 9, quando ele diz assim: lembre-se da minha ordem. E ele, mais uma vez, enfatiza: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué 1, versículo 9. Quando Deus diz isso, eu entendo bem claro que ele está dizendo assim: olha, eu estou aqui, eu estou conversando com você. Eu entendo bem claro, desde o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 6, que ele está dizendo assim: eu tenho chamado para você. E já no versículo 7, você foi preparado, eu te forjei para esse chamado. Versículo 8, eu te chamei para ser vencedor. Mas aqui no versículo 9, é tão explícita, Deus escancara o amor dele por Josué e pela humanidade, dizendo assim: olha, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Seja forte e seja corajoso. Você já pensou nisso? Ser forte e corajoso tem a ver com a certeza de que tem alguém ao nosso lado que é capaz de suprir as nossas necessidades e nos sustentar além do possível que nós temos. Aliás, ele atravessa o impossível. É interessante porque quando nós falamos sobre todas essas situações, nós vamos lembrar no quanto Jesus ele é constante na nossa vida e o quanto estar com ele nos faz atravessar o impossível. Nos faz atravessar o impossível. Essas 2 últimas semanas foi a semana mais trágica do último ano. Nós completamos 1 ano de pandemia. Graças a Deus estamos vivos, estamos bem. Você que está me assistindo, graças a Deus, Deus tem cuidado de você. Mas nós não podemos negar que foi uma semana uma semana de notícias difíceis e tristes. Na nossa comunidade de fé nós tivemos irmãos que foram contaminados. Eu e a minha família, nós saímos de um isolamento de 15 dias nessa quarta-feira dessa semana. Nessa semana, famílias inteiras foram contaminadas. Nessa semana, em alguns casos, metade da família ficou para fazer a parte do óbito ou para amargar o gosto do luto daqueles que se foram. Sonhos foram interrompidos, famílias foram devastadas e corações foram quebrados. Particularmente eu, Carlos, eu acredito que é difícil da gente ter força e coragem, ou arrancar de dentro de nós força e coragem no momento igual ao qual nós estamos passando. Porém, eu creio com todas as minhas forças e sem dificuldade em ter coragem para dizer que ter um Deus ao nosso lado como nosso Deus, ser dependente, viver na dependência de Jesus, nos dá coragem para continuarmos e nos dá força para prosseguirmos. Nos faz responder positivamente ao chamado de Deus, nos faz entender que nós somos forjados, escolhidos para esse tempo e nos faz acreditar que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou em Cristo Jesus. É possível sim, porque em Jesus nós encontramos força. Eu passei pela dor, pela incerteza, pelas dificuldades que esse momento proporciona, que essa doença proporciona. A gente não é alarmista e nós também acabamos não sendo detalhista.
mas é algo que nos faz repensar a vida, abalo psicológico, nos faz repensar posicionamentos. É algo que machuca a nossa carne, é algo que nos faz olhar para um lado, para o outro e falar, como que pode? Parece que o meu corpo foi tomado por algo que me joga no chão. É algo muito difícil. Mas sabe, meus irmãos, não só porque nós passamos do momento e agora nós estamos bem, graças a Deus, mas em Jesus eu pude perceber que nos momentos mais difíceis, nós somos preparados uma vida inteira para responder o chamado dele, para cumprir o propósito dele. Em momentos mais complexos nós entendemos o quanto que é bom responder positivamente ao propósito de Jesus. Em Jesus eu pude perceber que às vezes passar pelo vale da sombra e da morte é necessário, mas para nós que cremos em Jesus é muito notório enxergar o cajado de Deus nos consolando. Em Jesus eu nunca estive sozinho. Em Jesus eu pude perceber que eu estava acompanhado o tempo todo. Eu pude perceber que alguém ouvia o meu clamor e que tudo é possível quando nós estamos em Jesus. É possível sim, porque em Cristo nós encontramos forças. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora já no final do nosso encontro. Essa semana, eu já falei para vocês no começo, nós estamos unidos em oração. Nós vamos fazer o que a igreja faz. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos nos derramar diante de Deus, nós vamos jejuar, nós vamos acreditar naquilo que a Bíblia diz que é a solução para o problema. Eu não estou fazendo isso, eu não estou chamando vocês para uma ação política, né? Eu sei que alguns outros movimentos têm trabalhado isso politicamente, mas eu estou chamando você, igreja missionária, você, igreja que serve junto comigo, tanto aqui em Itaquaquecetuba quanto em Suzano, eu estou chamando você a um compromisso de fé e de oração. Nós começamos hoje no sábado, alguns já estão orando nesse exato momento que eu estou gravando aqui para vocês. Estaremos orando no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e novamente no sábado. Estaremos jejuando e buscando a Deus. Nós cremos num Deus que nos chamou como igreja para este propósito. Nós cremos em um Deus que nos chamou para estarmos com o coração aberto para esse propósito. Estamos também começando uma campanha de arrecadação de alimento para ajudar pessoas que estão em dificuldades. Alguns pais de família estão passando necessidade com a sua família. Então você pode nos procurar, nós estamos arrecadando, já tem algumas famílias que estão à espera e eu quero contar com você. Você pode nos procurar, tem o contato da igreja, nós vamos estar retirando na sua casa e nós vamos estar abrindo nosso coração para ser igreja neste momento. Quero pedir para você que esteja se posicionando como igreja. Você foi escolhido para este momento, você foi preparado para este momento e você é mais que vencedor. Agora não esqueça de uma coisa, para que isso tudo seja real, você tem que lembrar que você não está sozinho, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, está com você e que Ele tem nos preparado para isso. Nós vamos passar por isso sim, a tempestade vai passar e nós vamos estar do outro lado vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos estar com Jesus o tempo todo, acreditando que Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Faça isso. Permaneça em força, em coragem, posicionado e encorajado por Deus. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Oremos. Pai, eu agradeço pela vida do meu irmão que está do outro lado. Agradeço porque neste momento tão difícil, ele tem separado momentos para crer, para aprender mais, para ser uma pessoa melhor. Ele tem separado um momento para ser devoto a Ti, Senhor. Então, visite as casas, visite os lugares neste momento. Trata as vidas, Senhor, dê livramento. No nome de Jesus. Amém. Verdadeiramente eu espero que essa palavra tenha impactado o seu coração.
e que você termine esse dia de domingo, ou seja, qual dia que você está assistindo, acreditando que você tem um chamado específico para este momento pelo qual você está passando, acreditando que você foi preparado a vida inteira para esse chamado e acreditando que esse Deus que te prepara, Ele não te deixa sozinho, Ele te faz mais que vencedor, Ele trata a sua vida, Ele te trata nas dificuldades da sua vida. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado esses vídeos e alcançado o maior número de pessoas possível. Quero agradecer você da nossa igreja missionária, que tem sido fiel nos seus compromissos como igreja e tem orado também constantemente pela vida de cada um que nós temos postado nos grupos. Durante toda a semana nós estamos postando no grupo pessoas que estão clamando por oração, passando por dificuldade, mas que têm alcançado vitória em Cristo Jesus. Quero agradecer você que tem sido igreja junto comigo nesse tempo de dificuldade, mas que acredita que a tempestade vai passar e que o nosso Deus tem estado conosco durante todo o tempo. Um forte abraço, uma ótima semana, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.